Mas afinal, faz diferença usar álcool ou gasolina? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante a década de 1970, diversos conflitos bélicos no Oriente Médio e instabilidades políticas causaram problemas no suprimento de petróleo no mundo todo. Como consequência, o preço do produto chegou a aumentar até 400% em um período de 5 meses, causando recessões econômicas e até mesmo a falta do produto em alguns locais. Para diminuir a dependência do produto, que era majoritariamente importado na época, o governo brasileiro criou o pró-álcool, o pró-óleo e o pró-carvão. Dos três, apenas o pró-álcool não fracassou. Esse programa buscava desenvolver tecnologia para produzir motores movidos a etanol e desenvolver o setor de produção do álcool. Sendo um país com alta incidência solar e muitos campos cultiváveis livres, essa cultura já era cultivada por aqui desde o período colonial, quando era usado para a produção de açúcar, o que facilitou a implementação do programa. Mas, nos anos seguintes, 2 eventos inviabilizaram o programa. Primeiro, a estabilização na região do Oriente Médio levou ao aumento da oferta do petróleo, o que barateava a gasolina e, por isso, diminuía a demanda por álcool. Segundo, ao mesmo tempo, o aumento do preço do açúcar tornou mais interessante aos produtores pararem de produzir álcool, pressionando seu preço para cima. O resultado foi o desinteresse tanto de produtores quanto de compradores pelo álcool, que sumiu do mercado. Com isso, quem comprou um carro a álcool ficou na pior. Tinha um veículo que gastava mais que um semelhante à gasolina, ao mesmo tempo em que não encontrava álcool a um preço mais baixo, além de diversos problemas técnicos dos primeiros motores a etanol, como dificuldade para partir em dias frios e maior desgaste das peças. Dadas tantas instabilidades, as montadoras de veículos também não apostaram mais nesse mercado, que acabou quase extinto. Mas, como o preço do petróleo está sempre oscilando, assim como as previsões apocalípticas de que ele vai acabar em 5, 10 ou no máximo 20 anos, o carro a álcool era uma ideia que nunca morreu, até mesmo porque era financiado com verba infinita, a do governo. Com as novas demandas por combustíveis limpos, renováveis e não fósseis para impedir o aquecimento global, surge a nova solução do governo, os carros flex. Desenvolvidos originalmente devido às pressões da Califórnia por carros verdes, eles chegaram por aqui com o Volkswagen Gol Total Flex. A grande novidade estava no fato de ser possível abastecer tanto com álcool quanto gasolina, não deixando o consumidor refém de nenhum combustível. O veículo foi um sucesso e outras marcas lançaram modelos semelhantes. Agora você deve estar pensando: olha aí, o governo estimulou o desenvolvimento de um setor que resolveu nossos problemas e nos deu mais opções de consumo? Claro que não! Os carros flex são uma aberração que só existe por força de lei. O primeiro motivo é consumo. Motores a álcool e a gasolina não são iguais. Eles são manufaturados com características diferentes para cada combustível, algumas das quais são fixas devido à estrutura mecânica do motor, como, por exemplo, a taxa de compressão. Quando se faz um motor que aceite ambos os combustíveis, é necessário fazer um projeto que não é otimizado para nenhum combustível, mas é um meio termo que atende ambos, de forma que o motor gasta mais qualquer que seja o combustível. Mas será que esse gasto é significativo? Bem, veja o seguinte exemplo de Arnaldo Keller, do Autoentusiastas, para entender melhor. Considere 3 carros exatamente iguais, com exceção do combustível usado. Um usa gasolina pura, outro álcool puro e um terceiro é flex. No primeiro carro, você abastece 7,3 litros de gasolina pura e, considerando um consumo de 10 km por litro, você percorre 73 km. Depois, você abastece 10 litros do nosso gasoálcool no carro flex e este vai conseguir percorrer 80 km. Isso mesmo, são 8 km por litro, ou 20% menos que um carro a gasolina e abastecido com gasolina pura. Esse valor vem de aproximadamente 10% dada a menor eficiência do motor e mais uns 10% do combustível com 27% de álcool. Por fim,
para percorrer os 7 km de diferença que faltam do primeiro carro para o carro flex, você pode usar o carro a álcool e completar a distância com 1 litro do derivado da cana, que rende 70% do que rende a gasolina pura. No fim das contas, para percorrer 80 km, o carro flex usou 7,3 litros de gasolina mais 2,7 litros de etanol, enquanto os carros a gasolina e álcool usaram 7,3 litros de gasolina mais 1 litro de etanol para percorrer a mesma distância total. Ou seja, o carro flex usou a mesma quantidade de gasolina e 63% a mais de etanol para percorrer a mesma distância. Se houvesse apenas carros a gasolina e etanol no Brasil, o consumo de gasolina poderia continuar o mesmo e o de etanol poderia diminuir 63%. Isso mesmo, quase 2/3 da produção é simplesmente torrada para cumprir a decisão estatal. Poderia-se usar apenas 1/3 das terras que hoje são usadas para produzir o mesmo resultado. Isso tornaria muito mais fácil atender a demanda de combustíveis e significaria preços mais baixos, além de se poder preservar 2/3 de florestas ou produzir mais alimentos. Com isso, chega-se ao segundo ponto. Produzir etanol tem um grande impacto social, econômico e ambiental. Antes da década de 1970, quando começou o Proálcool, a região de São Paulo apresentava uma grande diversidade na produção de alimentos. Quem trafegava pelas principais rodovias via plantações de diversas frutas, feijão e café. Já hoje, muitos desses locais foram tomados pelas monoculturas de cana-de-açúcar e de maneira totalmente artificial, através de empréstimos e linhas de crédito especiais do governo militar da época, oferecendo-as a quem fosse plantar a nova cultura para a independência energética do país. Os resultados foram os óbvios. Primeiro, elevação da dívida do país para poder financiar tais empréstimos e consequente aumento geral de preços. Segundo, aumento dos preços, especificamente de gêneros alimentícios, devido à migração dos produtores para a monocultura canavieira. E terceiro, como consequência dos dois anteriores, aumento da demanda por terras cultiváveis e consequente desmatamento de novas áreas. Esse último problema foi tão evidente que os Estados Unidos, que implantaram políticas parecidas, repetindo as mesmas besteiras que haviam sido ditas aqui 30 anos antes, voltaram atrás. O mesmo grupo político que tentou obrigar a implantar o etanol por lá, logo se deu conta que o impacto ambiental era maior que o ganho e começou a fazer uma anticampanha para desfazer o estrago causado. Mas se o álcool é menos eficiente, por que ele ainda é usado e incentivado? Bem, existe a explicação e existe o motivo. A explicação é que adicionar etanol à gasolina aumenta sua octanagem, que é uma medida da qualidade do combustível de forma a melhorar a baixa qualidade do combustível produzido pela monopolista local, Petrobras. Essa medida também é adotada em outros países, mas em menor proporção, em geral não passando de 10%. Por que então os absurdos 27% aqui? Bem, aí chegamos nos motivos. Um deles é que, em geral, o preço por litro do etanol é menor que o da gasolina, de forma que adicionar mais álcool à mistura chamada de gasolina mascara seu alto preço. Por exemplo, se 1 litro de gasolina pura custa R$ 6,00 e 1 litro de álcool custa R$ 4,00, 1 litro do gasoálcool vai custar, pela proporção, R$ 5,46. Outro motivo é que essa é uma desculpa para o governo torrar o seu dinheiro, agindo em benefício próprio e dos seus amigos. Apesar de a população em geral não receber nada, quem produz etanol ganha, e muito. Não bastasse a vantagem competitiva de terem acessado ao crédito agrícola bancado pelo governo, eles também têm demanda garantida pelo produto. Mesmo que você, motorista, queira abastecer com gasolina, vai ser obrigado a comprar 270 ml de etanol dos sucroalcooleiros, amigos do governo, para cada litro que entrar no seu tanque. Isso explica também, em parte, o porquê do preço do álcool subir junto com a da gasolina. Visto que a demanda é garantida, é mais lucrativo aumentar o preço para atender apenas a demanda do gasoálcool do que praticar um preço menor que leve o consumidor a abastecer apenas com etanol. Por fim,
o governo ainda vai poder dizer: criamos tantos mil empregos no setor alcooleiro na região X, além de criar mais um cabresto eleitoral. Agora você deve estar pensando: bem, carro flex é ruim, mas já que sou obrigada a comprar etanol, vou comprá-lo apenas na forma da mistura de gasolina e usar em um carro monocombustível ajustado para essa proporção aleatória de 27% que o governo escolheu. Bem, você pode procurar à vontade, mas aviso, vai ser difícil encontrar um. Para garantir que haja bastante demanda, o governo criou mais um incentivo fiscal. Carros flex pagam IPI significativamente menor na hora da compra e pagam IPVA menor. O resultado é que não há ganho de eficiência na engenharia que vá conseguir vencer as canetadas do governo e acaba sendo economicamente mais favorável fazer carros flex. Isso sem mencionar, é claro, ser praticamente impossível vencer a propaganda estatal repetida à exaustão de que o carro flex é uma tecnologia nacional que só traz benefícios aos brasileiros, que acaba criando mais um mecanismo falso de demanda. Além disso, muitos veículos não são comercializados aqui pelos custos de adaptação ao combustível com alto teor de álcool, algo que não acontece em boa parte dos vizinhos da América Latina. Mas ainda há esperança. O carro flex, dada sua péssima eficiência, está com os dias contados devido às novas exigências governamentais de emissão de poluentes que devem se tornar obrigatórias nos próximos anos. Ou seja, o governo interferiu no mercado livre com uma péssima ideia que consumiu e desperdiçou recursos durante vários anos para depois ver ele mesmo que sua ideia é de fato ruim. Qual conclusão podemos tirar disso tudo? O etanol é ruim? Claro que não. Ele possui diversas vantagens. Primeiro, o saldo de carbono dele é praticamente zero, visto que o CO2 resultante da queima é reabsorvido da atmosfera pela próxima safra de cana. Segundo, ele possui menos poluentes como enxofre, que contribuem para a chuva ácida. E terceiro, ele diminui a dependência de petróleo. Mas essa decisão cabe, no final das contas, ao mercado livre, isto é, aos consumidores ponderarem o que é melhor para si. Durante os séculos XVIII e XIX, o carvão foi a escolha para propiciar a energia necessária para os avanços tecnológicos. No século XX, o petróleo se tornou a nova escolha por suas melhores qualidades. Da mesma forma, o mercado livre vai propiciar a energia que as pessoas quiserem e precisarem ao longo do século XXI, assim como ocorreu nos séculos passados. O Estado é incapaz de saber qual a melhor opção para as pessoas, e ao interferir através de leis e subsídios, só vai causar desperdícios no processo e ganhos para si mesmo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por ANCAP Qualquer, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!